Então, como estávamos falando, éramos nós termos lido o texto, mas há muito conteúdo, muita informação, e acabou se passando 17 minutos e ainda não li o texto que deveria ter lido para fazer essa relação com as Sagradas Escrituras, mostrando que as Escrituras nos dão essa informação já há muito tempo, há mais de 3.500 anos a Bíblia está aí, né, sendo construída, e há 2.000 anos já construída, e que nos traz uma informação de base, né, a informação que vem do Criador e que pode nos ajudar muito para aqueles que tenham cuidado de pesquisar, de estudar. Muitas pessoas falam mal da Bíblia sem nunca ter lido a Bíblia, porque eles são ignorantes na sua própria forma de ser, né? Alguns dizem até ser cientistas, mas nunca leram a Bíblia inteira, né? Nunca fizeram um estudo sistemático das Escrituras para dizer que a Bíblia não tem validade, né? Se baseiam em informação dos outros, né? Então, mas a Bíblia está aí e nos traz informações importantes. Então eu quero ler para você primeiro Salmo 32. Salmo 32, versículo 1 a seguir, diz assim, o salmista, esse salmo é atribuído a Davi, e diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais os confreios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós, todos que sois retos de coração. Mas o que eu queria frisar é um lindo salmo, onde Davi faz uma reflexão, né, sobre a sua própria vida e sua relação com o sobrenatural, com o Deus da Bíblia, o Deus que ele servia, que é o Deus do cristianismo hoje, que é o Deus criador de todas as coisas e que revela-se através da palavra. E aqui Davi, o que ele diz no versículo 3? Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. O que ele está dizendo? É que quando nós retemos situações de conflito, vai refletir em nosso corpo, né? Nosso corpo vai sentir. E isso é uma informação que já está aqui, né? Através de um cântico, mas que revela para nós que há uma necessidade de expressar-nos em relação aos nossos conflitos,
Nós precisamos verbalizar aquilo que nos traz dor. E há muitas formas de fazer isso, né? Há muitas formas de nós fazermos isto e que vai manter a nossa privacidade, né? Porque um dos grandes problemas das pessoas é se expor, né? As pessoas não querem se expor, né? Para não se sentir, para que os outros não percebam a sua fraqueza, a sua fragilidade. Mas aqui a Bíblia nos mostra que dos remédios para a alma é se expressar, é pôr para fora, é falar o que te incomoda, o que te produz dor. O problema é que as pessoas vão retendo, né, os seus conflitos, as suas culpas, né? Porque a dor psicológica tem muita relação também, o conflito psicológico tem muita relação com a culpa, um sentimento de culpa, por mais que o indivíduo em si não seja culpado, ele se sente culpado porque alguém atribuiu ele aquela culpa. E ele traz aquilo da infância como se fosse dele. E isso lhe causa bastante constrangimento e emoções dolorosas. E aqui Davi está falando dele, de uma situação, de uma relação que ele tem com Deus e que ele havia transgredido a lei de Deus. Ele tinha transgredido, quebrado o pacto que ele tinha com Deus e tentado omitir isso, né, para Deus. É como se a relação dele com o outro fosse bloqueada. Não porque o outro bloqueou, mas porque ele, na sua culpa, tentava se proteger emocionalmente. E ele diz aqui mais para frente que quando nós colocamos para fora, ou quando nós colocamos as nossas expressões, as nossas dores, os nossos conflitos para fora, e aí eu vou falar depois de algumas maneiras que nós podemos fazer isso, que podem nos ajudar de forma onde vai preservar a nossa privacidade, onde nós não vamos precisar nos expor publicamente, né? Mas aqui o interessante é que o salmista diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade. Eu verbalizei, pus para fora, né? Joguei para fora aquilo que estava dentro. Confessei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quer dizer, ele restabeleceu a comunhão, a comunicação, a relação com o outro do conflito, que era, nesse caso, Deus. Mas você acha que isso não acontece no dia a dia, nas relações maritais, entre homem e mulher, entre pai e filho, né? Entre amigos que frequentam a mesma comunidade, né? No colégio, nas relações com o professor, com o amigo de classe, ou no trabalho, né? Com a sua liderança, ou entre os amigos mesmos. Isso não acontece? Porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós podemos pecar, nós podemos errar, porque pecar quer dizer errar, é desviar-se do caminho, não cumprir as regras estabelecidas, né? Há muitas formas de definir o pecado. Nesse caso aqui, o pecado é a transgressão à lei de Deus, né? Isso é pecado. É isso que Davi está querendo dizer. Mas nas relações que nós temos com as outras pessoas, também é uma forma de pecado, porque nós quebramos uma regra social de relacionamento e isso interfere na nossa comunicação e produz um mal-estar, um conflito, né? Um desabor com a nossa liderança, com a liderança que está sobre nós no trabalho, né? E que nós nos sentimos explorados, nos sentimos desprezados, né? Ou desqualificados por essa liderança, e não colocamos isso para fora, não procuramos
um diálogo para definir de forma clara, né, as obrigações e os direitos. Isso gera conflito e, com isso, dores emocionais. Seguiremos nos próximos vídeos.